François Simon Louvet. Pobre infeliz que teve na terra a prova da miséria. Vencido pelo desgosto, faltou-lhe coragem e, em vez de olhar para o céu como devia, entregou-se à embriaguez. Desceu ao último degrau do desespero, pondo fim à vida. Atirou-se da Torre Francisco II em 22 de julho de 1857. Era desconhecido por todos os presentes naquela reunião na Sociedade Espírita de Paris, grupo de estudos de Allan Kardec, no Havre, a 12 de fevereiro de 1863, quando deu a seguinte mensagem: Tereis piedade de um pobre miserável que passa há muito tempo por cruéis torturas. Ó, o vácuo, o espaço, caio, morro, acudam-me. Deus, eu tive uma existência tão miserável. Sofri fome na velhice e por isso eu bebi. Tinha vergonha e desgosto de tudo. Quis morrer e me atirei. Oh, meu Deus, que tormento! E para que a vontade de morrer se o final estava tão próximo? Orai para que eu não veja incessantemente esse vazio debaixo de mim. Vou despedaçar-me de encontro a essas pedras. Eu suplico a vós, que conheceis as misérias dos que não mais pertencem a esse mundo. Eu sofro. Para que mais dores? Eu sofro muito. Não será isso bastante? E se eu tivesse com fome, com certeza receberia um pedaço de pão de vossas mãos, pois eu vos peço que oreis por mim. Não posso ficar mais tempo nesse estado. Perguntai a qualquer desses infelizes que aqui estão e saberão quem fui. Orai por mim. François Simon Louvet. Nos dias seguintes, os integrantes da Sociedade Espírita de Paris buscaram informes a respeito de François Simon Louvet. Queriam comprovar a veracidade da mensagem recebida e encontraram no Jornal do Havre, de 23 de julho de 1857, a seguinte notícia. Ontem, às 4 da tarde, os transeuntes do cais foram impressionados por um horrível acidente. Um homem atirou-se da torre, vindo a despedaçar-se sobre as pedras. Era um velho puxador de sirga, cujo pendor a embriaguez o arrastou ao suicídio. Chamava-se François Victor Simon Louvet. O corpo foi trasladado para a casa de uma de suas filhas, a Rua de la Cordière. Tinha 67 anos de idade. 6 anos fazia que esse homem morrera. E ele se via ainda cair da torre, despedaçando-se nas pedras. A terra, o vácuo, horroriza-o a expectativa da queda. E isso há 6 anos. Quanto tempo durará tal estado? Esse sofrimento todo não seria o mesmo, ou pior, que um inferno em chamas? Como podemos ajudar aqueles que desencarnaram por opção própria e não se querem, não se dão conta do que aconteceu com eles? São suicidas. Poderemos ajudá-los orando por eles. Porque o suicídio é um dos crimes mais cruéis que nós cometemos. Primeiro, é um ato covarde. Depois, é um ato de ingratidão. A pessoa tem um namorado, uma namorada que larga e se mata. E aqueles que o amam? Então a pessoa é sumamente egoísta. Porque com seu ato vai ferir os que ficaram. É um ato de terrível rebeldia e de ingratidão.
Então, se eu tenho uma decepção, eu tenho que lutar para vencer a decepção. E não destruir o corpo, porque a decepção continua. E eu vou magoar todos aqueles que me amam, que confiam em mim. Então, o suicida sofre muito. Primeiro, despertam, não morreram, não se viram livres do problema. E adicionam a forma como se suicidaram aos dramas morais que carregavam. Vamos supor que eu me atire sobre as rodas de um trem. Há o esmagamento, a morte física. E durante anos, aqueles anos que eu deveria viver normalmente, eu irei experimentar a tragédia do trem esmigalhando o meu corpo. Porque as sensações permanecem no espírito. O corpo imprime no espírito as suas necessidades. O espírito imprime no corpo as suas necessidades. É, portanto, como uma cãibra. Colocamos numa postura, quando tiramos, a circulação é deficiente, por causa do hábito. Então, nós podemos ajudar os suicidas orando, tendo sentimento de compaixão, falando-lhes mentalmente sobre arrependimento, sobre a misericórdia de Deus, as futuras possibilidades. Mas ele é que tem que se ajudar.